Fala galera, quem está conversando com vocês aqui é o professor Ronan e nessa aula de hoje nós iremos falar aí da Grande Depressão de 1929, né? A crise de 1929 que ocorreu nos Estados Unidos e acabou se espalhando pelo mundo inteiro como uma espécie aí de efeito dominó. Importante, galera, a gente entender um pouco do contexto de como os Estados Unidos acabou entrando aí nessa Grande Depressão. É importante lembrar que no contexto histórico nós estamos vindo de um período aí pós Primeira Guerra Mundial, onde os Estados Unidos, com certeza, foram o país mais beneficiado com isso. Então, ao término da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos já era o país mais rico do mundo. Tá? Boa parte das fábricas europeias, fugidas lá com medo da guerra, vieram para países prósperos, principalmente para os Estados Unidos. Então, na década de 20, pessoal, a produção industrial americana teve um aumento espetacular, aumentou 64%. Para vocês terem uma ideia de como isso foi significativo perante o mundo todo, de cada 100 carros que o mundo todo produzia, 85 eram nos Estados Unidos da América. Tá? As fábricas americanas, pessoal, produziam 5 vezes mais carros do que o resto do mundo inteiro. Bom, pessoal, dentro desse contexto surgiu o famoso American Way of Life, né, que é o estilo de vida americano ou simplesmente modo de vida americano. Pessoal, na década de 20 ficou conhecida aí como Anos Felizes, tá? Então, os Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, pessoal, ele se tornou líder mundial na produção de alguns produtos, como por exemplo, aço, comida enlatada, máquinas, rádio, o próprio petróleo, carvão, tecidos, milho, chapéu, discos, galera, panelas, fogões, brinquedos, enfim, os Estados Unidos produzia muito, ele era líder mundial nessa produção. Então, virou hábito do americano passar a comprar e comprar sem ter aquela real necessidade de ter o objeto. Então, quando você compra sem ter aquela real necessidade de ter esse objeto, é chamado assim de consumismo. Então, foi uma época de muito consumismo por parte do americano, principalmente pela classe média americana, pessoal, que a gente chama aqui de classe C, porque tudo estava ao alcance dos americanos, tanto casas, carros, próprios eletrodomésticos. Então eles iam e compravam. Bom, galera, fazer compras virou um parque de diversão dos adultos, porque a indústria, galera, ela não parava de inventar novos produtos, né? O capitalismo, ele transforma tudo em mercadoria, tudo em negócio, tudo é fonte de lucro. E a diversão se transformou em indústria. Tudo que o sonho americano possibilitava, a indústria transformava em produto para você poder comprar. Né? Então, assim, a grande indústria de diversão, por exemplo, em massa, foi o cinema, galera. Porque nos anos 20, em Hollywood, que fica lá na Califórnia, atores e atrizes já eram ídolos, capazes de juntar multidões em filas de cinema. Né? Então, já começou aí um aumento muito do fanatismo pelos atores e pelas atrizes. E foi época também, pessoal, de grandes descobertas e grandes lutas políticas. Foi nessa época aqui, pessoal, que a gente não podia deixar de citar, com a emenda Susan Anthony, que o voto feminino passou a ser um direito constitucional. Pessoal, esse voto feminino passou a ser direito depois de muita luta, pessoal, porque houve um aumento no número de mulheres no mercado de trabalho nesse período pós-guerra. Então as mulheres já trabalhavam nas fábricas, as mulheres já trabalhavam em escritórios, as mulheres já participavam do comércio. Então houve um certo aumento da independência da mulher, que no século anterior isso não passava de um sonho. Então as mulheres agora, pessoal, nessa nova sociedade, nesses anos felizes, elas já frequentavam faculdades, elas já usavam cabelos curtos, muitas já fumavam, namoravam, elas iam para bares com amigas ou iam sozinhas, o que era impensável em outros tempos.
tá? Falavam sobre a emancipação feminina, né? A independência da mulher, o direito adquirido que as mulheres teriam. Tá? Então as feministas, galera, nesse final dos anos, aí, nesse início dos anos 20, nesse pós-guerra, passaram a lutar pelo voto feminino. Tá? Mas só que a maioria da sociedade dessa época não aceitava esse voto feminino. E foi no dia 26 de agosto de 1920 que elas conseguiram o direito ao voto pela 19ª emenda da Constituição norte-americana. Então foi um período também, pessoal, de grandes conquistas sociais. Tá? Bom, vamos entender um pouco, galera, o que é uma bolsa de valores. Então, galera, vamos imaginar, quase todas as grandes empresas têm vários sócios, certo? Cada sócio, pessoal, possui uma certa quantidade dessa empresa, que a gente chama isso de ações. Então, cada sócio possui uma certa quantidade de ações. Vamos dar um exemplo. Se eu tenho uma empresa e eu tenho 25% dessa empresa, né, eu tenho 25% do patrimônio dessa empresa. Cadeiras, mesas, computadores, enfim, tudo aquilo ali que é patrimônio, 25% é meu. Então, ao final de cada mês, 25%, que é o que eu tenho, dos lucros que essa empresa possui, é meu, vem para mim. O ruim é que se ela tiver prejuízo, eu tomo prejuízo também. Tá? Mas eu recebo proporcionalmente ao que eu tenho. Quanto mais ações você tem de uma empresa, mais você vai ganhar com os lucros que ela obtiver. Tá? E essas ações, pessoais, que na época ali passavam de papéis, elas podem ser negociadas justamente nesses locais que nós chamamos aí de bolsa de valores. Então, se uma empresa estiver dando lucro muito alto, né, vão querer uma parte dela. Então, todo mundo vai atrás para comprar ações dessas empresas aí. E eles vão comprar ações aonde? Eles iam nas bolsas de valores. Então, pessoal, a classe média, principalmente, os mais ricos naquela época, estavam com dinheiro sobrando. Então, logo, eles passaram a investir aí na Bolsa de Valores, comprar ações de empresas. Eles saíam comprando ações e iam ganhando as suas rendas de volta, né? Bom, Bolsa de Valores. Pessoal, o que rege a Bolsa de Valores é justamente a lei da oferta e a lei da procura. Como assim, professor? Quando a procura é maior do que a oferta, o preço sobe, tá? E que se os investidores acharem que essa empresa oferece risco, o preço dela vai cair, porque ninguém vai querer comprar. Tá? Então, a procura, pessoal, nesse caso aí, ó, lei da oferta e da procura. Quando a procura é maior, o que é essa procura, pessoal? É muita gente querendo comprar. Tá? Então, a oferta, quando a procura é maior que a oferta, o que é essa oferta aí, pessoal? No nosso caso específico, que nós estamos falando aqui de ações, são a quantidade de ações oferecidas. Então, se tem muita gente querendo comprar aquelas ações, tá? A tendência é que o preço suba. Se não tem quase ninguém querendo comprar aquelas ações, a tendência é que o preço dela caia. Isso é a lei da oferta e da procura. Então, pessoal, lá, se os investidores acharem que uma empresa oferece risco de prejuízo, o preço dela vai cair. Por que o preço vai cair? Porque poucas pessoas vão querer comprar suas ações. Tá? Então, quando uma empresa ela é lucrativa, então você logo tem um retorno do seu investimento, o valor das ações dela só aumentam. Galera, nos Estados Unidos dos anos 20, as ações se valorizavam principalmente por conta aí da euforia econômica. Tá? Então, até que chegou a notícia, pessoal, de falência, ou seja, uma empresa nos Estados Unidos qualquer foi à falência. E isso fez com que todos ficassem apavorados, certo? E aí, pessoal, todos foram tratar de vender as suas ações. Então, quando você tem muita ação à venda e pouca gente comprando, como a gente falou ali, todos estavam vendendo e ninguém queria comprar, o que acontece com os preços? Os preços caem, diminui os preços das ações aí. E aí, pessoal, começou a
ter tanta ação à venda, tá? Ou seja, a economia não estava mais circulando, até que a Bolsa de Nova York tem o crack, que a gente chama, né? A quebra. Então ela entrou em falência, né? Entrou em prejuízo econômico até que ela quebrou, tá? Isso, pessoal, levou a um episódio conhecido como a Quinta-feira Negra, tá? Black Thursday, pessoal. Daí veio a expressão do Black Friday, né? Porque no caso a galera consegue ficar mais acordada na sexta para fazer as compras, mas veio aí da Quinta-feira Negra essa expressão, que foi no dia 24 de outubro de 1929. Essa, pessoal, com certeza é considerada a pior crise econômica da história do capitalismo no mundo inteiro. Porque de repente o preço das ações começaram a despencar. Então a economia americana entrou em recessão. O que é recessão, galera? É aquele crescimento negativo da economia. Então você vem com um crescimento constante. A gente até brinca chamando de crescer para baixo, tá? E aí, pessoal, ninguém mais queria comprar. Todo mundo só queria vender as suas ações, o que fez com que muitas empresas fossem à falência, tá, pessoal? Essa Quinta-feira Negra ficou aí conhecida aí pelo marcar o início da Grande Depressão. Mas, galera, vamos pensar um pouco aqui. Se o valor das ações de uma empresa na bolsa está desabando, o empresário tem medo de investir capital nessa empresa, certo? Bom, se ele investe menos, ele irá produzir menos. Né? Então, assim, tem uma lógica. Se produzir menos, não há motivo para pagar a tantos empregados. Então, pessoal, é necessário despedir o pessoal. Se você observar que Desculpa, se você observar, pessoal, que uma empresa influencia outra, tá? Então, isso vai fazer um efeito em cadeia. Então, imagine que você tem uma fábrica de tampinha, por exemplo. Tampinhas de refrigerante. Se essa sua fábrica de tampinha vende para empresas de refrigerante, e se as fábricas de refrigerante diminuem a produção? Então a sua empresa de tampinha também vai sofrer os danos com isso. Então, pessoal, se a empresa de refrigerante parar de comprar as suas tampinhas, você vai ter prejuízo também. Então você vai ter que declarar falência, demitir funcionários. E aí, pessoal, esse efeito dominó, esse efeito cascata foi passando de empresa para empresa, levando aí por todos os lados, né, das empresas norte-americanas. Não só, galera, na empresa norte-americana, mas também para o mundo todo, tá? Então, ó, com essa Quinta-feira Negra, galera, os Estados Unidos passaram a exportar menos. Então, ou seja, os Estados Unidos entrou em crise econômica, então está com menos dinheiro. Se ele está com menos dinheiro, ele passa a comprar menos dos outros países. Entendeu como aí ele vai afetando a economia de outros países? Porque os outros países, pessoal, vão começar a ficar com a sua produção estocada, sem ninguém para vender. Né? Então, logo esses países aí também vão ficar em crise. A gente chama esse efeito também, pessoal, além de efeito cascata, efeito dominó, como a roda da crise, tá? Então, galera, os outros países permanecem aí com as suas mercadorias encalhadas, o que faz com que muitos empresários declarem falência, tá? Então, a crise de 29 ela acaba se espalhando por diversos países do mundo. Tá? E aí, pessoal, esses empresários que declararam a falência ocasionou um fato bem atípico. Foi a primeira vez que se tem registro, até hoje, o maior registro de suicídios na história dos Estados Unidos. O maior número de suicídios veio com a falência, com essa crise de 1929. Muitos empresários preferiam perder a vida, tirar a própria vida, do que viver como pobres. Tá? Que dilema difícil, né, galera? E, pessoal, houve um aumento aí dos desemprego e também, pessoal, um número de mendigos elevadíssimo. Milhares de pessoas, galera, marcharam por comidas nos Estados Unidos. E outras pessoas brigavam, disputavam o resto de alimentos que eles encontravam no depósito de lixo. Para vocês terem uma ideia, galera, na Alemanha, por exemplo, como a gente falou que afetou outros países do mundo, a cada 2 pessoas empregadas havia uma desempregada. Tá? Em 1930, a crise estava
pior do que estava, por exemplo, em 1929. E ela ia piorando a cada ano que se passava. Pra vocês terem uma ideia, em 1934, galera, a economia dos Estados Unidos produzia menos da metade do que ela produzia em 1929, antes da crise. Por isso que esse período aqui ficou conhecido aí como a Grande Depressão. Bom, pessoal, então vamos ver agora aqui um problema estrutural americano, que é a superprodução. Tá? O sistema capitalista, pessoal, ele é baseado no mercado, ou seja, quase tudo que você precisa é mercadoria. Então, o que é a mercadoria? É tudo aquilo que é produzido para ser vendido, para ser comprado. Tá? Então, ó, cada empresário nos Estados Unidos estava objetivando seus próprios lucros. Os burgueses, eles precisavam lucrar cada vez mais, lucrar sem parar, tá? E nas grandes cidades, pessoal, as famílias dos trabalhadores, os operários, eles estavam se entulhando em cortiço ou favelas, né? Aqueles cômodos com banheiros coletivos, né? Que a gente chama de cortiço, ou favela, aqueles aglomerados de casas. E aí também, pessoal, houve essa concentração de renda, como a imagem mostra. Então, pessoal, mais de 80% da renda norte-americana estava nas mãos de 14% da sociedade. Então, essa concentração de renda foi um dos principais causadores aí dessa crise também, né? Bom, por que você não dá um emprego para o meu papai, né? Um trabalho para o meu dad? Pessoal, essa imagem foi tirada na época que houve um aumento considerável do desemprego. Então, pessoal, o empresário, como é que ele pensava? Para o empresário, não valia a pena produzir, porque não seria vendido. Tá? Então, ao invés, por exemplo, de diminuir a produção, ele preferia demitir funcionários. Tá? Então, com o desemprego, por exemplo, o consumo era menor. Então isso é um ciclo, né, pessoal? Ou seja, você demite, a pessoa fica sem dinheiro, e sem dinheiro ela não vai comprar o seu produto. Tá? É um ciclo infernal, que esse ciclo quase parou a economia dos Estados Unidos nessa época. Então imperava, pessoal, uma corrente econômica nos Estados Unidos, a do Adam Smith, que é a do livre mercado, né? O neoliberalismo econômico, que a gente chama. Tá? Então é a não intervenção do Estado na economia. Esse aqui era o pensamento americano. Tá? Então é o pensamento capitalista. Então durante a crise, pessoal, o governo adotou essa cartilha do Adam Smith ao pé da letra, tá? Do liberalismo econômico. Até, pessoal, chegou o ano de 1932, quando esse camarada aí foi eleito presidente dos Estados Unidos, tá? Ele é o Franklin Delano Roosevelt. Então ele foi eleito presidente dos Estados Unidos aí, tá? E aí, pessoal, ele propunha o abandono do liberalismo econômico de Adam Smith. Então ele criou esse plano chamado de New Deal, que quer dizer tipo um novo acordo, um novo tratamento, tá? Então, pessoal, ele adotou uma intervenção do Estado na economia. Essa intervenção do Estado na economia, pessoal, é chamado de keynesiana. Por quê? Porque é as ideias de um economista inglês chamado John Maynard Keynes. Tá? Então, Keynes, keynesiana. Então, essa é a teoria de que o Estado deve intervir na economia. Bom, galera. Bom, vamos lá. Houve uma falha técnica aqui, mas seguindo. Bom, pessoal, olha só. O New Deal também é conhecido como capitalismo monopolista de Estado, tá? Então, o Estado ele passou a vigiar o mercado de perto, disciplinando os empresários, corrigindo investimentos arriscados, fiscalizando as especulações lá da Bolsa de Valores, pessoal, porque quando você vai comprar uma ação, nesse momento que não era tão tecnológico, era muito a questão da especulação, é o que você achava, era o que as pessoas iam dizendo, tá? Então o governo, pessoal, também nesse momento aqui do New Deal, para poder salvar a economia dos Estados Unidos, o Roosevelt, pessoal, o governo através do presidente Roosevelt, passou a comprar estoques de cereais e mandar queimar, ou então
ele pagava para os agricultores para que eles não produzissem mais. Isso, pessoal, era a intenção do Roosevelt, nesse ponto aí do New Deal, era acabar com essa superprodução que nós falamos aí. Bom, galera, houve também um grande investimento pesado em obras públicas, tá, pessoal? Então, nesse momento, o governo mandou construir estradas, praças, barragens, mandou construir canais de irrigação, mandou construir escolas públicas, enfim. Pessoal, qual é a importância da construção civil aí nesse momento? Porque a construção civil, você gera empregos diretos e empregos indiretos. Então, se você constrói uma escola, por exemplo, você vai contratar os trabalhadores para levantar essa escola. Mas você precisa, pessoal, de botar uma cerâmica. Você vai gerar emprego lá na fábrica de cerâmica. Você precisa comprar as tintas para pintar a parede. Então, você vai gerar esse emprego lá nas casas de tinta. Tá? Então, a construção civil, ela gera empregos diretos e indiretos. E esse plano, principalmente esse específico, da criação de emprego, da construção civil, foi copiado aí pelo mundo inteiro, né? Até hoje ele é copiado, esse sistema aí do New Deal. O Milagre Econômico, por exemplo, aqui no Brasil, foi uma cópia desse investimento em obras públicas aí. Bom, pessoal, ele gerou milhares de empregos, como a gente falou, né? Os empregos diretos e os empregos indiretos, tá? E ele também começou a criar algumas leis trabalhistas, como, por exemplo, diminuir a jornada de trabalho. Você diminui essa jornada, pessoal, para você poder contratar mais trabalhadores e com isso você diminuir o desemprego. Bom, aqui é uma propaganda, pessoal, onde o tio Sam, que representa aí o americano, né? O sonho americano, Estados Unidos, com o empresário e o trabalhador, como se todos estivessem bem, tá? Então, pessoal, ó, houve uma fixação de um salário mínimo. Ele criou, pessoal, o que nós conhecemos hoje como seguro-desemprego. Se a pessoa ficar desempregada, ela ia receber parte desse dinheiro ainda por um tempo até arrumar outro emprego. E criou uma espécie aí de aposentadoria, que eles chamaram lá de seguro-velhice. A partir dos 65 anos, o trabalhador receberia. Pessoal, ele criou leis sociais que protegiam os trabalhadores e os desempregados, como a gente está vendo aí. Logo, pessoal, ele passou a ser, o presidente Roosevelt, ele passou a ser acusado pelos empresários de ser comunista, tá? Então, em 1934, a economia voltou a crescer. Mas, galera, é muito importante deixar isso aqui claro. A crise só acabou mesmo com a Segunda Guerra Mundial. Por quê, pessoal? A Segunda Guerra Mundial trouxe alguns parâmetros importantes. Por exemplo, os Estados Unidos voltaram a exportar principalmente aço, máquinas, peças. E, pessoal, os Estados Unidos mandou para a guerra milhares de desempregados. E esses desempregados, aí, boa parte deles morreram em campo de batalha, o que fez com que diminuísse o desemprego aí nos Estados Unidos. Tá? Então, só a partir da Segunda Guerra Mundial mesmo que os Estados Unidos conseguiram salvar a sua economia. Bem, galera, é isso. A nossa aula está encerrada e aguardem aí as próximas aulas. Um abraço a todos.